Finalmente vamos fazer um vídeo sobre personagem. O último ponto que faltava para terminar o triângulo aqui do mangá, que é no caso o que forma a visão do mangá, né? As bases fundamentais para você fazer um mangá bom, decente. Já tem vídeo sobre name aqui no canal, sobre storyboard do mangá, né? A leitura, como fazer uma leitura fluida, legal, divertida, bacana. O Kushotenketsu, de como manter o leitor atraído, né? Os 4 passos da narrativa do mangá para você construir seus capítulos, seus one shots, o que você quiser. E agora vamos falar de personagem que é o último e mais importante ponto do seu mangá para o leitor ficar interessado e querer ler até o final, independente do que ele queira ou não. E por que o personagem é tão importante? Você me responde. Por que não está aqui o roteiro? Por que não está aí a arte? Por que não está aí como você finaliza as páginas? Por que não está aí qualquer outra coisa que não seja personagem? Porque personagem é mangá. Mangá é personagem. Simplesmente assim. Ah, mas personagem não é tão importante assim. Claro que é. E não é eu que estou falando isso. Quem fala isso é o Togashi fala isso, o Araki, roteirista do Lobo Solitário, muita gente. O Fujimoto também já falou isso. Que mangá é personagem, que mangá é o mangá para ser bom precisa ter bons personagens. O Togashi até mesmo fala que dando sugestão, né, para o seu assistente que estava querendo dicas de mangá, ele fala que ele deveria usar mais as páginas para mostrar as emoções do personagem. O Togashi inclusive fala que não importa qual técnica você use, desde que você consiga transmitir as emoções dos seus personagens. Então, o personagem é de fato importante, porque ele é a ponte entre o leitor e a história. É o elemento da história que o leitor mais vai se identificar, mais vai sentir as coisas, se interessar e querer entrar dentro da história através dele. Então, por isso que o personagem é tão importante. Inclusive, bons personagens tiram até a necessidade de um roteiro muito elaborado, ou até de uma arte muito elaborada. Por que o One Punch Man e Mob Psycho 100 fizeram tanto sucesso, mesmo tendo uma arte meio lamentável de início, né? Porque o One, né, ele é muito bom em fazer personagens, não só toda a questão do humor e tal, mas os personagens em si, porque né, o humor do One surge muito da interação entre os personagens. E a gente tem outras obras de exemplo, por exemplo, Kimetsu no Yaiba, que está aí na imagem. Ele tem personagens muito bons, assim, muito bem construídos em questão de design, em questão de personalidade, de conceito. Mas ele tem uma história muito simples, é eles matando demônios e Muzan, etc. Ou, por exemplo, Dragon Ball. Dragon Ball é conhecido dessa forma, né? Que ele não tem uma história muito complexa, personagens muito complexos, mas os personagens dele são muito bons, porque são simples. E aí a gente entra na primeira questão sobre personagem, né? Que é o conceito dele, para você começar a construir bons personagens. O conceito de um personagem nada mais é do que as ideias principais do personagem, né? Porque um personagem ele é um amontoado de ideias que você junta assim e vira um personagem. Então essas ideias são organizadas através de um conceito que vai definir o papel do personagem na história, a personalidade dele, a ideia geral dele, a essência, a alma assim do personagem. Então, por exemplo, a gente tem o Zenitsu, que o conceito dele é que ele é um cara medroso, inseguro, ferrado na vida, que ele só sabe uma técnica de respiração, porém, ele sabe essa técnica muito bem, só que ele só consegue usar essa técnica dele quando ele está dormindo. Ou seja, ele só é forte dormindo. Esse é o conceito do Zenitsu. É fácil de entender, fácil de se identificar e fácil de você lembrar. Essa é a questão. O mangá ele trabalha muito nisso. Os bons personagens eles são fáceis de lembrar, fáceis de entender. Então o conceito tem que ajudar nisso. Então, outro exemplo é o Zoro. Você consegue definir o Zoro, apesar de ele não ter um conceito tão fechadinho quanto o Zenitsu, você consegue entender que ele é aquele tipo de conceito de samurai honrado, lutador honrado de espadas que ele faz de tudo pelo capitão dele, né? Que ele é fiel, honrado nas suas convicções. Então essa é a ideia dele de guerreiro, né? Esse é o conceito dele de guerreiro. Então é bom você, para criar seu personagem, você pensar nesse conceito primeiro. Você conseguir descrever o personagem no geral em uma, duas linhas. Porque se você consegue descrever o personagem em uma, duas linhas, o leitor também consegue definir o personagem em uma, duas linhas e o personagem fica fácil de lembrar na cabeça dele, fácil de entender. Isso faz o personagem ser atrativo, porque o leitor se identifica fácil com ele, entende fácil ele e por isso consegue entrar fácil na sua história.
Entretanto, o personagem, ele, apesar de ter um bom conceito, ele não se sustenta só com o conceito, porque ele precisa de uma caracterização. E o que é uma caracterização? É a relação entre emoção e ação, pensamento e ação, exterior e interior. É basicamente a relação entre o que o personagem sente e o que ele faz, o que ele faz e o que ele sente. E por que isso é tão importante, né? Porque os personagens, eles vão... o que eles vão fazer na história, no geral, é isso. Eles vão sentir coisas e fazer coisas. Pode ter outras coisas que eles fazem, mas sempre vai acabar caindo em uma dessas duas. Ou eles estão sentindo, pensando, acreditando em alguma coisa, ou eles estão fazendo alguma coisa. Só que isso não pode... As coisas que eles sentem e fazem não pode ser aleatório. Um personagem, por exemplo, tipo o Zoro, você não imagina ele fazendo alguma coisa, tipo, sei lá, fazendo uma pegadinha do malandro com um personagem e dando um sorrisão de canto de boca assim e falando, tipo, sei lá, começando a cantar os Barões da Pisadinha. Não faz sentido pro personagem, entendeu? Então você tem que pensar nessa relação entre ação e emoção para construir uma boa caracterização. Que a caracterização é como se fosse a personalidade do personagem, né? E para você definir essa caracterização, você precisa pensar nas emoções do seu personagem e nas ações do seu personagem. E por que isso, né? Porque, por exemplo, nem todo personagem que é estressadinho, ele vai bater nas pessoas. Nem todo personagem que é violento vai ser estressadinho. O Fushiguro, por exemplo, de Jujutsu Kaisen, ele é uma pessoa violenta, né? Ele bate nos valentões da escola, só que ele é sério, ele é calmo, não é estressado, não é energético. Ou, por exemplo, nem toda pessoa que é bondosa, que ajuda as pessoas, é uma pessoa tímida, é uma pessoa calma, né? Por exemplo... eu não consigo pensar no exemplo de personagem que ajuda as pessoas sendo estressado. Caramba, deu branco mesmo. Mas enfim, vocês conseguiram entender nessa questão da caracterização. Por isso que a gente precisa pensar nisso. Porque se você souber como seu personagem age e como que ele se sente na história, o leitor também vai entender isso e vai identificar fácil o personagem. É sempre essa questão. Bons personagens são fáceis de entender. Memorizem isso. Bons personagens são personagens fáceis de entender. E como que você vai entender os personagens? Através da caracterização. E como que você vai fazer a caracterização? Através da emoção e da ação dos personagens. Porque, por exemplo, o emocional geral de um personagem pode ser simples. Por exemplo, a Power aqui de Chainsaw Man, ela é aquele estereótipo, né, de mina fé nas malucas, né, mina vida louca. Então, tipo, ela é energética, ela é animada, ela grita, ela é estressada, ela é violenta, ela é... Enfim, todas essas coisas. Porém, em certos momentos ela pode sentir outras coisas. Porque um personagem que é energético, ele não é energético o tempo todo. Por exemplo, um personagem energético, como que será que ele se sente quando um amigo dele morre? Ou quando ele passa por um trauma muito grande? A Power, por exemplo, ela passa por um trauma muito grande na história e fica tipo como uma criança, né? Precisam cuidar dela, porque ela fica muito traumatizada. Então, nem todo personagem vai agir conforme o genérico dele. Por exemplo, o Gon, ele é uma pessoa simples, é uma pessoa calma e é uma pessoa ingênua. Só que nesse momento ele está sendo extremamente violento e estressado e cheio de ódio no coração. Então os personagens eles não são tão simples assim, né? Eles têm essa questão emocional deles. Entretanto, no geral você precisa entender o que o personagem sente em cada momento. E não só como ele sente, né? Como que ele age também. Porque às vezes o personagem pode se sentir de uma forma e agir de outra forma completamente diferente. A Power, ela pega apego ao Denji, que ele cuida dela depois que ela passa por um certo problema, um certo trauma, e ela faz um bolo de aniversário para ele. É uma coisa que, tipo, você nunca pensaria na vida que a Power fosse fazer uma coisa assim, sério. Pensa, a mina mais fé nas malucas que eu já vi na minha vida, nunca que ela faria isso daqui. Mas você entende por que ela faz isso daqui, porque ela é construído esse emocional dela de apego a esse personagem. Então essa ação vai mostrando mais da personagem. Ou, por exemplo, o Meruem, ele é a
apresentado como aquele cara super poderoso, insensível, que só que vê humanos como comida, que não quer saber de nada, só quer dizimar a raça humana porque ele é forte e porque ele pode. Mas você vê ele salvando uma criança. Quer dizer, eu não sei se a Komugi é uma criança, mas enfim. Então, você vai construindo o personagem através das emoções dele e das ações dele. Então, se você entender como que o personagem se expressa nas cenas e como que ele age, né, o que ele age, como que ele age, você já consegue montar essa caracterização e consegue ter a base do personagem, né? E é muito importante, inclusive, que tanto as emoções, tanto as ações do personagem sejam claras, fáceis de entender, fáceis de entender. Por exemplo, aqui temos o Meruem salvando a Komugi. Você entende fácil o que ele está fazendo. Não precisa nenhum de balão de fala, de um narrador falando. Então o Meruem salva a Komugi porque ela é uma pessoa importante para ele. Claro, depois, acho que a Pitou fala isso depois, né? Que ela está salvando uma pessoa importante para o rei. Mas, no geral, o Meruem, você entende que o Meruem está salvando essa criança porque ele pegou um apego por ela. É isso. Tipo, você entende que a Power tá fazendo isso, que pegou um certo apego pelo Denji. Que ela considera ele de certa forma. Assim como você entende, tipo, aqui nessa página da Power, você entende a personalidade dela. Logo de cara, você entende, meu Deus, essa é uma menina energética, maluca, tá gritando, tá xingando, tá... Meu Deus, é uma loucura. E, tipo, nessa outra página do Togashi, você vê o Gon, tipo, muito bravo. Você entende na hora. Qualquer Neandertal entenderia que ele tá muito bravo nessa página. Então você tem que fazer essas duas coisas serem claras para o personagem ser claro, ser fácil de entender. Então é basicamente isso. Para você ter um bom conceito de personagem, você tem que pensar na caracterização que depende da emoção e da ação do personagem. Claro, tem muito mais coisa que envolve criar um bom personagem. Porém, esse é o amontoado delas no geral. Porque, por exemplo, você pode ter muitas outras questões, tipo, o que o personagem acredita, a filosofia de vida dele, a visão de mundo, como que ele lida com a família, como que ele lida com as pessoas à volta dele. Mas tudo isso vai entrar em algum momento em como que ele sente, como que ele age. Então, duas perguntas importantes aqui para você responder, para criar o seu personagem é como ele se expressa, o que ele faz, e também outra aqui, que é como ele faz. Ok, você tem então a base do seu personagem feita. Você sabe o conceito dele, a caracterização, né? Como que ele age, o que ele faz, o que ele sente, como ele se expressa. Porém, você sente que está faltando alguma coisa, algum tempero no personagem para ele ser tipo, nossa, incrível. O leitor olhar para ele e achar muito zica ele, gostar muito do personagem. Essa questão são questões para deixar o personagem atrativo, icônico. Sabe aquele personagem icônico no sentido de tipo, é marcante, você sabe quem o personagem é logo de cara, tipo uma personalidade muito única e etc. Bom, isso tudo é construído por essas quatro coisinhas aqui, que criam a clareza do personagem. Porque um personagem icônico é um personagem fácil de lembrar, um personagem fácil de você entender, de você identificar, de você sentir, né, as coisas com ele. Então tem essas quatro coisas que montam a clareza do personagem, que são a simpatia, o exagero, o defeito e o contraste. A simpatia é você criar cenas e momentos onde o personagem ele é gostável para o leitor. O leitor começa a gostar dele, de certa forma. Isso pode ser feito de várias formas. A primeira delas é o carisma, né? Que você, por exemplo, faz o personagem fazer algo legal que você goste dele, tipo salvando um gato, por exemplo, o exemplo mais manjado de todos, mas tipo, o personagem salva um gato, você, nossa, gostei desse personagem, simpatizei com ele. Tem dois exemplos aí na tela, que são o de Hanako, que ele faz muito bem isso, ele cria muito bem personagens, né? Por isso que ele é tão famoso, assim. Por exemplo, a gente tem aqui a cena do Hanako, que é um espírito assassino misterioso, a gente não sabe nada sobre ele. E a primeira coisa que a gente descobre sobre ele, sobre o passado dele, sobre a personalidade desse indivíduo, é que ele gosta de donuts. Tipo, o leitor simpatiza com ele, com isso, porque é uma coisa, tipo, boba, né? Uma coisa banal, uma coisa... Qualquer um se identifica, tipo, qualquer um pode gostar de donuts. Você simpatiza com ele nisso. Outro exemplo é o Mitsuba, que ele é um fantasma que não está conseguindo ir pro pós-vida, entre aspas. E o Cole, que é esse exorcista, está ajudando ele a descobrir por que ele ainda está preso na Terra. Então ele está tirando fotos
e tira uma foto do Cole sem ele ver. E o Cole pergunta, você tá tirando foto do quê? Ele, nada não, é só uma coisa importante pra mim. Então, tipo, você simpatiza com o personagem que ele tá fazendo uma coisa legal, ele tá falando que se importa com o carinha que tá ajudando ele. Outra forma também é a empatia, que é você fazer o personagem se ferrar e você acabar gostando dele por conta disso. Um exemplo interessante disso é Fullmetal Alchemist. Que Fullmetal Alchemist, logo no início, os irmãos Elric tentam reviver a mãe deles que morreu e não conseguem. Então o Afonso perde o corpo dele e o Elric vai... O Elric não, o... Ai, o... Nossa, como o Edward tenta ajudar o Alphonse e acaba perdendo o braço e uma perna também nesse processo, e eles vão juntos tentando recuperar as partes do corpo dele. E todo momento chega um maluco falando: Nossa, vocês fizeram transmutação humana, vocês vão sofrer sobre isso. Eles sofrem de terem feito essa merda até o final da história. Não param de esfregar na cara deles: Nossa, vocês fizeram transmutação humana, vocês são horríveis. Então a gente simpatiza com eles porque eles sofrem, eles são ferrados da vida. A gente simpatiza com esse tipo de coisa, a gente sente pena, né? Outro fator que ajuda o personagem a ser gostável, a ser atrativo, a ser icônico, é o exagero. Ter alguma característica, alguma coisinha dele que seja exagerada. Normalmente isso serve ou para reforçar alguma coisa importante do personagem, ou só para chamar a atenção mesmo. Um bom exemplo disso é o Guts, que ele tem tipo um espadão gigantesco. E por que ele tem um espadão gigantesco? Porque é legal, é muito Ed? Não só por isso, porque é exagerado, chama atenção. Se olha pra isso, você já entende que, meu Deus, esse maluco é um monstro, é muito forte. Então, tipo, é exagerado pra você lembrar fácil, entender fácil que, meu Deus, esse maluco é forte, poderoso, que tem uma espada gigante. E também chama atenção, né? Tipo, se você vai olhar pra essa página aqui, você acha, nossa, ele tem uma espada gigante. Mas às vezes não precisa ser um negócio pra fazer o personagem parecer Ed muito legal. Pode ser um negócio tipo do Zenitsu, que ele é tipo assustado. Só que ele não é um pouco assustado e medroso, ele é muito medroso. Tipo, ele qualquer coisinha ele começa, ai meu Deus, vai dar tudo errado, a gente vai morrer. E começa a encher o saco de todo mundo, gritar, espernear. Tipo, muita gente até perde o saco com os eles. Mas esses exageros dele fazem a gente entender fácil esse medo dele, que ele é medroso, e gerar interações legais entre os personagens, que tipo, é irritante, só que os outros personagens também acham irritantes e interagem com ele. Então é importante alguma característica do seu personagem ser exagerada, não precisa ser tão exagerada assim, mas ser um pouco acima do normal assim. Por exemplo, a gente pode ter o Gon. O Gon é um bom exemplo de Hunter x Hunter, que ele tá aqui. Aqui essa expressão dele tá super exagerada. Ou tipo, a força dele também no início é super exagerada, porque ele é uma criança pequenininha que tem uma força assustadoramente alta. Então são características exageradas. Outro ponto interessante é o contraste, que é o personagem ter alguma coisa, tipo, duas coisas muito diferentes dentro dele, que geraria uma surpresa. Tipo, o leitor olhar e fala, mano, que merda é essa? O que tá acontecendo? Um bom exemplo é o Hisoka. Porque o Hisoka de Hunter x Hunter, ele é um psicopata, assassino, maluco, pirado das ideias, potencialmente um pedófilo. Só que ele é um palhaço. O maluco mais perigoso, mais assustador, mais maluco que você consegue ver em Hunter x Hunter é um palhaço. Isso, o leitor olha isso e fala, mano, como assim? E chama a atenção, né? É uma surpresa. Faz o leitor querer ler mais pra ver que o autor tá reservando. Outro exemplo é o demônio da queda de Chainsaw Man, que é o demônio da queda, um demônio de um medo primordial, um dos demônios mais fortes de todo o inferno. E é um cozinheiro, uma cozinheira. Não sei se tem gênero isso daí. Então, mano, é uma coisa que surpreende, né? E tem vários exemplos disso. Outro exemplo é o L de Death Note, que ele é o maior detetive do mundo, só que ele tem aquela aparência lá, cheio de mania. Cheio de mania. Ou o Light Yagami, que é o maior assassino do mundo lá, só que ele é um estudante do ensino médio. Então são várias coisinhas que vai gerando uma, uma aura assim, no personagem que vai deixando ele ser fácil de lembrar. Fácil de identificar, ser um personagem marcante pro leitor. Que, por exemplo, o Demônio da Queda é muito marcante. Você lembra fácil dele? O Demônio Cozinheiro de Chainsaw Man, o Demônio Superpoderoso Cozinheiro. Outro ponto importante é um defeito. É o personagem ter alguma coisa, algum ponto fraco, algum defeito, alguma coisa ruim.
alguma coisa que ele não é tão bom assim. Porque um personagem 100% virtuoso, né, que é só brabo, zica demais, não é tão um personagem tão legal assim. Tipo, até Saitama, que é um personagem, né, muito forte, tem o defeito dele, tipo, ele não consegue achar uma luta decente pra ele, porque ele é muito forte. Isso até tem contraste, tá? A ideia é tipo, o cara é o herói mais forte do mundo, só que é depressivo por conta disso. Enfim. Então, aqui a gente tem dois exemplos de defeitos. Tipo, o Ludo de Gashakuta, né? Um anime, lançou o anime agora, tá fazendo muito sucesso. Ele não sabe sorrir, ele sorri sempre de forma psicopática aqui, né? Tipo, ele tá sorrindo, tentando ser gente boa, só que ele não consegue, porque ele é muito estressado, muito nervoso. E do outro lado tem o Gabimaru de Hell's Paradise, que Hell's Paradise é muito bom, tá? Se quem não conhece, eu recomendo ler. Que ele é tipo um ninja dos mais fortes dos ninjas lá de Wagakuri, né, da Vila da Preda lá. Só que ele é muito emocional, é uma pessoa muito emotiva, muito sensível, né? Então, tipo, ele precisa matar essa menina para ele avançar mais rápido na ilha, só que ele não consegue, porque ele meio que se apegou a ela, né? Tipo, tem respeito por ela. Então, tipo, não que seja uma coisa ruim, tá? Necessariamente essa parte emocional dele, mas é um ponto fraco dele que ele considera como um defeito. E tudo isso aqui que eu falei é para construir uma clareza no personagem, deixar o personagem ser mais fácil de entender pro leitor, você entender fácil as coisas de dentro dele e as coisas de fora dele. Sabe todo aquele rolê da caracterização do personagem, do conceito? Então, você vai botar isso para fora de formas claras, usando essas coisas aqui. Isso vai deixar tanto o personagem mais icônico, tipo, no sentido de o leitor gostar mais dele, lembrar mais dele, tanto deixar as coisas do personagem mais para fora, né, mais expressivas, mais claras. Que, por exemplo, como que você vai fazer o leitor gostar de um espírito assassino? Ele gosta de donuts. Como que eu vou fazer o leitor entender que o meu personagem é super forte logo de cara? Bota um espadão nele. Como que eu vou fazer o leitor entender que o meu personagem, ele é apesar de ser super forte, ele é humano? Fala que ele é emocional, que ele tem emoções, que ele tem apego à esposa dele. Eu quero que o meu personagem ele seja muito icônico, assim, fácil de lembrar logo de cara. Tipo, ele tem um design, uma aparência assim que tipo, todo mundo olha e fala: "Meu Deus, que personagem é esse? Que legal". Mano, coloca bagulhos diferentes, coisas contrastantes nele. Não precisa nem ser um negócio muito exagerado. Pode colocar, tipo, que ele é um personagem baixinho, pequeno, só que ele é super forte, tipo o Gon. Ou pode colocar, tipo, que o personagem é. O meu personagem ele é tipo, uma mulher, assim, super. Parece super delicada, só que na verdade ela é muito rude. Coisas assim. Não precisa ser reinventar a roda. Só precisa colocar coisas pro seu personagem ser atrativo. E bom, aqui a gente tem um outro ponto que eu não vou falar nesse vídeo, que é a questão do design do personagem, coisas que deixam um personagem com um design interessante, no geral aqui. Não vou falar nesse vídeo, porque vai ficar bastante coisa, então vou pular isso tudo aqui e ir direto para a parte da interação dos personagens, que é outro ponto essencial. Que os personagens, eles podem não ser assim tão complexos, não ter tantos pontos assim diferentes. Diferentes não, né? Pontos complexos, né? Enfim, pode não ser um personagem assim tão incrível assim logo de cara. Porém, quando ele interagir com os outros personagens, ele vai se tornar um personagem mais querido, mais lembrado, mais gostável pro leitor. O Zenitsu ele pode ser muito chato nessa quesito de medro, né, dele ser tipo sempre tá reclamando. Ele normalmente não seria um personagem que o leitor gostaria dele. Porém, essa característica dele, né, exagerada, faz ele gerar boas interações com os outros personagens. Tipo, com a Nezuko, com o Tanjiro, porque as personalidades deles são diferentes. O Inosuke é tipo um bicho, o Tanjiro é mais calmo, o Zenitsu é mais medroso. Então essas personalidades diferentes dos personagens, esse contraste entre eles, gera interações divertidas, legais, que o leitor quer acompanhar. Às vezes o personagem não é nem tão incrível assim, só que você quer ver como que o personagem vai interagir com o outro. Quando esse personagem aqui encontrar esse personagem aqui, nossa, como que eles vão interagir, como que eles vão conversar. Isso que gera personagens interessantes também. Às vezes o personagem ele pode ser simples, só que quando você coloca ele junto com outros personagens,
ele vai brilhando um pouco, vai gerando cenas legais para o leitor. Enfim, feito tudo isso, falado tudo isso, ainda tem mais coisa para falar de personagem, só que no geral é isso para você fazer no geral um personagem bom. Se vocês quiserem que eu faça um segundo vídeo falando tanto da questão de design de personagem, né, um pouco da questão de design e essas questões aqui também, só comentar aqui que eu faço um outro vídeo falando um pouco mais sobre fazer personagens bons, colocando mais exemplos, etc. Vejam os outros vídeos sobre Kishotenketsu Name, que é muito importante, tá? Pra você que quer fazer um mangá. E lembre, né? Mangá é personagem.